Oi, gente, hoje eu tô aqui com o Alexandre Piquet, um advogado extremamente reconhecido no mercado imobiliário de Miami, não só no mercado imobiliário, né, Alex? Então, ele vai contar pra gente um pouquinho dos fatos mais importantes que a gente deve lembrar quando compra um imóvel em Miami e algumas questões de imigração. Conta um pouquinho pra gente da tua experiência aqui primeiro. Bom, eu cheguei aqui há 20 anos atrás e desde então sempre trabalhando neste mercado, que é atender e prestar assessoria jurídica ao investidor e ao imigrante internacional, sobretudo brasileiro, que quer morar, trabalhar ou investir nos Estados Unidos. Tá. E a questão do EB-5 hoje em dia, todo mundo fala que esse valor vai aumentar de 500 mil para 1 milhão, que já está muito defasado há muitos anos. Isso é verdade? Quando você prevê que isso realmente vai acontecer em breve? O programa EB-5 ele existe desde a década de 90. Então, todos os anos existe essa reunião para decidir se o programa vai ser estendido. Tá. E, obviamente, parte desta análise é se o valor vai continuar o mesmo. Ele permanece o mesmo pelos últimos 20 anos. Então, a gente não antecipa que isso vá subir. Mas sempre existe uma expectativa que é gerada em torno do aumento do valor anterior a cada encontro. E isso força ou acaba incentivando alguns investidores que estavam indecisos a tomar uma decisão e fazer naquele momento, porque depois se o valor modifica, você tem que fazer a complementação. Mas agora foi estendido de novo para o final do ano e a gente espera poder trabalhar com tranquilidade nesses patamares ao longo do ano. Entendi. Quais são normalmente os vistos mais comuns que os brasileiros aplicam para vir morar nos Estados Unidos? Sim, conforme a gente estava falando, né, são 65 tipos de vistos existentes hoje, é praticamente o abecedário inteiro. Então você tem visto H, L, E, P, O, U, cada um serve um propósito, atende um propósito específico. Obviamente que ninguém consegue qualificar para 65 tipos de visto, porque, novamente, eles são bem restritos e específicos. Mas é comum que hoje o imigrante típico brasileiro se qualifique em pelo menos 2 categorias, né? Muitas vezes em até 3 ou 4 categorias, porque você tem a transferência de executivo. Então, em linhas gerais, se você tem uma empresa no Brasil ou trabalha para uma empresa no Brasil que vai abrir uma filial ou já tem uma empresa coligada aqui, você pode ser transferido como um executivo né, para a empresa da matriz, para a filial ou entre empresas coligadas. O visto H-1B, que é o visto onde um empregador americano te oferece um trabalho e você vem simplesmente como um profissional qualificado. Você tem o E2, que não está disponível para quem tem cidadania brasileira, mas existem muitos brasileiros com dupla cidadania, né? Cidadania portuguesa, italiana, espanhola, alemã, coreana, japonesa, chilena. Existem N países que estão no tratado. Eu mencionei a portuguesa primeiro, porque é justamente a primeira pergunta. Muita gente tem a cidadania portuguesa e a portuguesa não está na lista de tratados, assim como o Brasil também não está. Então, existe um critério que varia de país para país em relação à duração desse visto, mas em linhas gerais, se você tem uma dupla cidadania, vale a pena consultar para ver se o país está na lista. Os mais comuns, né, que são Brasil e Portugal, a gente informa que não estão, mas tem alguns países que demandam fazer uma pesquisa para ver se enquadra. A gente tem também visto de esportista, visto O, é muito comum. Você, por exemplo, vem participar de uma competição aqui ou recebe um patrocínio para fazer um treinamento aqui nos Estados Unidos, esse é o visto P. O visto O, que é o visto de habilidades, pode ser tanto nos esportes, quanto nas artes, quanto na área acadêmica, empresarial. Esse visto O, você tem um sponsor americano que está assinando por você e você vem através das suas habilidades especiais. Pode, de repente, só falar português? Ou não?
vai ter que atender mais pré-requisitos que isso, mas de repente, se você for uma estudiosa da língua portuguesa, onde a gente teve uma cliente que veio estudar aqui, por exemplo, o impacto da língua portuguesa em pais que moram fora do Brasil, e ela desenvolveu uma tese em cima disso, e faz trabalhos e dá aula. Sim, pode ser. Tem o processo de green card através de habilidades extraordinárias também, porque aí a gente sai um pouco dessa questão de visto e passa para green card, que é residência permanente. Então, você através de habilidades também consegue pleitear sem sponsor, que seria o EB1 ou o EB2, a residência permanente. Você tem o processo que é casamento com cidadão ou cidadã americana, né? Que tem que ser, obviamente, um casamento verdadeiro, por love and affection, naquele standard da imigração, mas te dá o direito também de pleitear para a residência permanente. Você tem processos, às vezes, de pais ou irmãos que já são cidadãos americanos e conseguem também pleitear. Você tem, ainda dentro da linha do Green Card, o EB5 propriamente dito, né, os $500 mil está disponível para qualquer nacionalidade. Enfim, cada processo ou cada análise, ela é particular a cada cliente. Às vezes a gente recebe muitas perguntas que começam com: o meu amigo fez assim, ou a minha irmã fez assim e deu certo para ela. Posso fazer a mesma coisa? Depende. Pode ser que sim, e pode ser que tenha um caminho diferente para você. A gente sempre fala isso, que cada caso a gente tem que analisar especificamente, né? Claro. E não necessariamente o investimento que teu amigo fez vai ser o melhor para você. Exato. Né? Bom, com relação... quais são as perguntas mais frequentes que os brasileiros te fazem quando eles estão pensando em comprar um imóvel em Miami, ou quando eles estão mudando para Miami? Quais são fora de visto? Quais são as perguntas mais frequentes? Muita gente quer saber a questão tributária. Né? Como é que eu vou ser tributado ao morar nos Estados Unidos? Existe alguma situação em que eu possa ter uma isenção na questão da renda global, né? O único visto que te dá a possibilidade de ter uma isenção em cima da renda global, o sistema de tributação da renda global, o que é? Você pagar a diferença do imposto de renda que você paga no seu país e aqui nos Estados Unidos, no caso no Brasil e Estados Unidos. É o visto F1, que é o visto de estudante. É um visto limitador, que você não pode trabalhar, não tem Social Security, praticamente só pode ficar aqui estudando, mas tem muita gente nessa situação, né? Enquanto espera, de repente, a possibilidade para um visto melhor ou uma residência, ou já aplicou para um green card e está esperando, ou então simplesmente está só testando, né? Vendo se a família adapta. Então tem bastante gente no F1. A única vantagem principal dele na questão tributária é a isenção. Todos os outros vistos, uma vez que você recebe a aprovação, isso começa a contar um tempo de presença física aqui, onde se você atingir o número mínimo de dias, são 183 dias, você conta os dias deste ano, 1/3 do ano passado e 1/6 do ano retrasado. Somado isso e passar de 183 dias, o que dá mais ou menos uma média de 120 por ano, aí você teria que então declarar imposto aqui nos Estados Unidos referente à sua renda mundial. E isso vale para qualquer visto. E ao obter o Green Card, que é a residência permanente, você automaticamente já se torna residente fiscal aqui nos Estados Unidos. Então, essa pergunta sobre a questão tributária, eu acho que é a mais comum, a mais frequente, além das perguntas pessoais, onde que é a melhor escola para o filho estudar, como é que funciona essa questão de seguro-saúde, mas na parte jurídica, com certeza, é a preocupação tributária. O que você indica para o brasileiro que está comprando um imóvel aqui em Miami? Comprar em pessoa jurídica ou comprar em pessoa física? Sempre na pessoa jurídica, por dois motivos bem simples. A tributação em vida e a tributação em caso de morte. Se você compra um imóvel aqui em seu nome próprio, pessoa física, e vende esse imóvel, ou seja, em vida você realizou o investimento, vai haver uma retenção que se chama FIRPTA, que é a retenção de 15% em cima do valor da venda do imóvel. A lei é clara em relação a isso, isso é para não residente americano. Existe essa retenção,
vai ser calculado o que você teve de ganho de capital e depois vai ser abatido desse valor retido e você pede o reembolso do que couber ou vai ter que eventualmente inteirar o valor a maior se tiver que pagar um imposto mais alto do que a retenção. Em caso de morte, para o não residente, ou seja, para o estrangeiro que tem bens aqui, seja conta bancária, investimento em imóveis, cotas de empresa, você tem um imposto que chega a 40% de transmissão. Tá. Então, acima ele vai crescendo até os 40% e acima de $1 milhão, ele é 40% para qualquer valor sem teto. Isso também causa uma preocupação no investidor e acaba compensando a pena fazer o investimento para fazer uma estruturação via PJs, né? A gente fala PJs porque você tem a camada LLC e a camada offshore. A camada LLC te protege em vida, a offshore é para o planejamento tributário. Sempre você precisa ter as duas. O americano, por exemplo, não precisa se preocupar com isso na compra de um imóvel, porque o americano tem uma isenção que vai até 22 milhões agora, o Trump aumentou e isso é por casal. Então, até 22 milhões você não paga imposto de transmissão. O estrangeiro, essa isenção são $60 mil. Ou seja, se você comprar um automóvel aqui, você já está sujeito ao imposto de transmissão, dependendo do valor do bem. Então, a gente sempre recomenda fazer essas duas camadas. Obviamente que aí vem vantagens secundárias, né? Que você pode, se for um imóvel, por exemplo, abater as despesas que você tem oriundas da manutenção daquele imóvel para abater de um futuro lucro imobiliário e baixar a base de cálculo e a tributação. Fora que fica mais, você tem mais privacidade, ou seja, o seu nome diretamente não está no public record, né? Nos registros públicos como dono daquela propriedade. Né, é o nome da empresa. Obviamente que isso vai estar declarado no seu imposto de renda no seu país, no Brasil. Isso não é uma forma de burlar o fisco do seu país. Mas simplesmente o nome não fica acessível no Google. Quando procura apartamento tal, não vai aparecer seu nome. Tem muita gente que obviamente, por razões até da situação brasileira hoje, do Brasil de segurança, preferem não aparecer. Então, tem vantagens secundárias. Mas a resposta inicial é: vamos fazer em nome de pessoas jurídicas, vamos estudar melhor a estruturação para você. De novo, o caso pode ter variações dependendo de investidor para investidor, mas a regra básica que a gente costuma ressaltar, que foi Rockefeller que falou essa frase, que é o seguinte: controle tudo, não seja dono de nada. Isso quer dizer, utilize os mecanismos, né, como empresas, trusts, os mecanismos, as instituições são respeitadas aqui, diferentemente do Brasil, que a gente quer ter tudo no nosso nome pessoal, porque é mais difícil de tomarem se for bem de família, a poupança é impenhorável. Aqui você tá mais protegido. Você pode confiar nos instrumentos. Né? Entendi. Se o brasileiro que veio para cá e não foi bem orientado, comprou esse imóvel na pessoa física e quer transferir para a pessoa jurídica, isso é possível? Sim, existe um mecanismo. Você não precisa fazer uma venda de você para a sua empresa. Existe um mecanismo que chama Quit Claim Deed, que é uma transferência sem ônus de custos de fechamento, etc. Tem os custos pela transação, mas são menores do que fazer uma venda de você para a empresa. Nessa transferência vai haver a retenção do FIRPTA de 15%, mas depois você, como não foi uma venda propriamente dita, onde você teve lucro, você vai pedir esse reembolso e o governo, a Receita Federal te devolve isso. E o prazo para fazer isso, a gente sempre fala que é quanto antes melhor. Porque a gente, obviamente, não sabe o dia de amanhã e você não sabe quando que você vai precisar de ter uma estrutura dessa para proteger você ou sua família. Exato. Então, para quem comprou, e às vezes é por falta de informação, às vezes é para ganhar um benefício na hora de fazer um financiamento, você tem uma taxa um pouquinho... Antigamente tinha isso, a taxa era um pouco melhor para a pessoa física, hoje está nivelado. Os bancos sabem que aquela estrutura ali é simplesmente para planejamento tributário e sucessório. Mas teve gente que fez em nome da pessoa física por N motivos e que hoje pode
consertar essa situação com um custo relativamente baixo. Tá bom. Falando em custo, tem muito brasileiro que não tem conhecimento dos closing costs que existem quando a gente faz uma transação de imobiliária, né? Você pode explicar um pouquinho quais são esses custos e mais ou menos como que eles podem calcular? Sim, a gente sempre explica que é o equivalente ao custo de escrituração no Brasil. Né? No Brasil existe o ITBI, aqui a gente tem os stamps, né? Você tem custo, por exemplo, com se o imóvel for novo, né? Você tem aquele developer's fee, né? 1,75% que normalmente as construtoras cobram de um imóvel novo. Se for um imóvel de revenda, você vai ter o custo dos stamps, que é o equivalente ao ITBI. Se tiver financiamento, você vai ter os custos que o banco impõe, que são custos financeiros, como, por exemplo, às vezes tem uma revisão jurídica por parte do banco, eles colocam no closing cost para ser pago para o comprador. Você tem ali custo para a geração do empréstimo. Cada negociação com o banco é diferente. Eles podem cobrar, às vezes, pontos percentuais adiantados para te diminuir a taxa no final. Você vai ter o custo que a gente chama o custo de fechamento, que são title search, né, que é a pesquisa de inalienabilidade da escritura. Você tem o custo com o seguro da escritura, que apesar de não ser obrigatório, praticamente é um costume, é uma praxe do mercado, principalmente se for financiado, o banco exige que você faça o seguro da escritura. É um custo que você tem uma vez só, ele é tabelado e ele te protege contra vícios redibitórios do vendedor, ou seja, se o cara amanhã, sem você saber, vendeu o terreno para 3 pessoas ao mesmo tempo, deixa a briga entre a seguradora e esse vendedor de má fé. E você recebe o valor pago de volta. Não corrigido, mas o valor histórico. Você vai ter custos advocatícios também, né? Sempre recomendado também, não é obrigatório, mas é altamente recomendado e é uma prática do mercado você fazer o fechamento num escritório de advocacia e não simplesmente numa title company, apesar de que a title company tem a licença para fazer o fechamento, mas não pode fazer análise do contrato, não pode... Orientação jurídica. Exatamente, não pode fazer rascunhar ou escrever documentação necessária, como seller docs ou procurações. Então, nesse custo de jurídico está toda a assessoria, não só de aconselhamento, mas também de produção de documentação, que você teria que pagar a parte de qualquer forma, vale a pena utilizar um advogado. A gente costuma falar, em média, esses custos de fechamento variam porque, apesar de terem valores que são tabelados e custos fixos, honorário vai ser um valor fixo, o seguro da escritura é tabelado, o ITBI é tabelado, mas ele depende também do valor da propriedade. Então, às vezes uma compra de uma propriedade de valor mais alto, quando você vai ver o custo de fechamento, representou menos de 1%. Quando a propriedade é um valor menor, de repente os custos, mesmo que os mínimos que você precisa, eles vão representar 3% do valor da transação. Então, se foi imóvel novo, você acrescenta isso 1,75%. Então, os custos de fechamento podem variar de 1 até 4,5%. A gente já viu custos de 4,5%. Mas não tem como as dores do parto, não tem como evitar, né? Isso aí faz parte. Como é no Brasil também. Você vai ter um custo para fazer a transferência do imóvel. E isso corre por conta do comprador. Normalmente, por conta do vendedor, vai correr a comissão de venda, né? O comissionamento do corretor que vai trabalhar na transação. Isso é uma coisa também que é diferente do Brasil, né? Porque aqui quem paga a comissão dos corretores é o vendedor. Exato. Né? E os corretores dividem. O 6% é dividido entre quem está comprando e quem está vendendo. Quem está representando comprador e vendedor. Bom, a última pergunta, que eu acho que é bem específica, mas de repente você pode dar uma clareada pra gente, é a pessoa que já tem um investimento financeiro aqui nos Estados Unidos, já tem um offshore, já tem uma estrutura, ela pode usar essa mesma estrutura para comprar
investimento imobiliário ou então a própria casa aqui em Miami? Ou você recomenda fazer 2 estruturas diferentes? Depende. Via de regra, você pode utilizar a mesma holding offshore para ser a controladora de várias empresas domésticas, as famosas LLCs ou Corps, né? Porque para cada imóvel é interessante que você tenha uma PJ doméstica, separada? Ou seja, exatamente. E todas essas PJs podem ser controladas por uma só offshore. Aí vão ter N situações, vai ter situação de família, olha, nesse investimento não são os mesmos sócios que eu tenho na liquidez que eu tenho no banco, né? Lá tá eu e minha família, aqui tá eu e um amigo. Então, situações vão aparecer que a gente tenta moldar. A palavra de ordem é simplificação. Não adianta te vender um tiro de canhão para matar mosquito, porque isso é a forma antiga de fazer estruturação. Hoje em dia, quanto mais simples e quanto mais transparente, melhor. O objetivo é atingido com 2 camadas, então deixa 2 camadas. Se não vale a pena você deixar 2 imóveis numa empresa só, vamos fazer 2 empresas. Normalmente vale a pena fazer uma empresa, uma PJ para cada imóvel, porque na venda de um imóvel você tem a opção de extinguir aquela empresa e fazer uma liquidação e uma distribuição de liquidação onde você não paga um imposto, uma retenção específica de 30%, que seria sobre distribuição de lucro de uma empresa normal aqui, controlada por um estrangeiro. Então, tem formas de economizar que se você, de repente, vender um imóvel, mas dentro daquela empresa tiver outro imóvel, você já não pode extingui-la. Porque ela já vai estar ali... Não tem como você terminar com a vida dessa empresa. E também você, ao sacar o dinheiro, vai pagar 30% de retenção. Então, de repente, você vai ter que reinvestir aquilo. Depende do objetivo. Depende e cada caso é um caso novamente. Sim. Né? Via de regra, sim, você pode manter uma holding offshore e desde que ela, embaixo dela, você tenha várias PJs locais, LLCs ou Corps, controlando cada investimento imobiliário. Tá certo. Bom, esse é só o começo de várias outras entrevistas e vários outros tópicos que a gente pretende fazer com o Alex. E assim que a gente tiver disponível no site, a gente avisa vocês. Obrigada. Obrigado.